Pronto. Então, hoje a gente está começando uma, uma nova revista, né? Que ela vai estar abordando mais desse contexto aí, né? De tudo que a gente vem sendo mudado por causa da pandemia, né? E da gente continuar nessa esperança, né? Que as coisas vão mudar e de que Deus está cuidando de tudo, né? E a primeira temática da nossa lição, ela vai ser, é uma temática... Opa, calma aí, tá chegando a Débora aí. A primeira temática é que a igreja nunca fecha. Fala, Deb, tudo bem? Fala aí, Blaze, tranquilo? Tranquilo. Fala, Débora. Desculpa aí o atraso. E aí, pastor? Tudo bem? Tudo bom. Então a primeira temática vai ser a igreja nunca fecha. E aí acho que vai servir bem, né? Todo o contexto que a gente está vivendo, até que a gente está conversando aqui. E tem umas questões interessantes para a gente discutir, para a gente estar meditando. E aí, vamos estar orando aí, já vou começar aproveitando a presença ilustre aqui do pastor, pedir para ele estar orando para a gente iniciar a lição. Vamos orar. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Para mim também esse momento é especial, de poder estar aqui com os teus filhos, a gente aprender um pouco mais, meditar, Senhor, na tua palavra, meditar, Senhor, naquilo que tu tens feito na vida da tua igreja nesse tempo de pandemia. Por isso nós buscamos e pedimos que o teu Espírito Santo possa trazer sobre nós a revelação, Senhor, daquilo que seja a tua vontade, que possa iluminar a nossa mente diante da tua palavra, para que possamos entender, ó Pai, exatamente aquilo que tu queres ministrar sobre nós. É a oração que eu te faço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Então o título da nossa lição, ela diz, igreja nunca fecha. E como texto base, ela está em Coríntios, capítulo 3, do 9 ao 19. Mas eu queria ver se a gente conseguia ler o capítulo 3 inteiro de Coríntios, que dá uma noção melhor de todo o contexto. E aí eu vou estar lendo aqui, e aí vocês vão acompanhando. É 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. É um capítulo que tem aí 23 versículos, não é tão longo. A gente consegue ler aqui rapidinho. Então, vou estar lendo aqui para a gente. 1 Coríntios, capítulo 3. O título aqui da Bíblia diz a divisão na igreja. E aí Paulo falando aos coríntios. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo... visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce.
e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, pessoal, a gente vê um contexto aqui da igreja de Corinto, né, e uma certa advertência que Paulo deu a eles, uma exortação ao que estava acontecendo na igreja. Tá? E a nossa lição, né, o título da nossa lição, ela fala que a igreja nunca fecha. E aí eu queria perguntar para vocês de cara, eu queria a participação de vocês. E aí eu vou trazer aí um tema que vamos dizer assim, que há algumas divisões, mas eu queria primeiro lançar para vocês esse tema. O que vocês acham, que a igreja fecha ou não fecha? Acho que não. A igreja verdadeira de Cristo, não. Bom, eu entendo assim. Boa. Não. Não fecha? E aí, pastor? Não. Não fecha. Também não. Perfeito. Maravilha. Então, gente, a igreja realmente ela não fecha. Isso se a gente considerar o quê? Que a igreja, como nós todos sabemos, ela não é um templo, né? A igreja não é um templo. A gente passa num momento hoje em que muitas igrejas, o templo em si, né? Agora falando de templo em si, muitas igrejas não fecharam seus templos, muitas igrejas, como a nossa, passaram por um período fechadas e depois reabriram, e muitas igrejas ainda não reabriram, né? E isso, é claro, vai do contexto de cada um, do entendimento de cada um, né? Mas uma coisa que nunca pode ser fechada somos nós. O templo pode ser fechado, né? O templo pode ser fechado, mas nós, como Igreja de Cristo, nós nunca podemos fechar, nós nunca podemos parar. E é o que nós temos visto, né, nesse contexto, né? Esse contexto de pandemia me deixou muito claro essa visão de que a igreja não é um templo. Por quê? Porque em nenhum momento a nossa igreja deixou de se reunir, mesmo que de forma online, né? O templo parou, o templo ficou fechado, né? Os cultos, eles não estavam, né, no modelo presencial, com todos lá, mas a igreja de Cristo, nós continuamos nos reunindo, mesmo que de uma forma diferente, né? E assim, nesse contexto, né, a gente vê o quê? A gente vê que nós não necessitamos de um templo. O que nós necessitamos, sim, e que muitas vezes faz falta, né, é a comunhão entre os irmãos, né, o estar junto. Mas se for, né, a gente pode, por exemplo, a igreja primitiva não tinha um templo, né? Eles tinham as casas dos irmãos, eles se reuniam, estavam juntos, né? Hoje a igreja perseguida nos dias atuais, né, ela não tem um templo, né? Até porque se tiver um templo, né, vai todo mundo preso ou vão destruir o templo, mas eles se reúnem às vezes, né, no subterrâneo, às vezes em esconderijo, às vezes no meio da mata fechada, né? Eles não têm um templo, tá? Então é por isso que a lição traz esse contexto, que a igreja nunca fecha e ela nunca pode fechar realmente, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo a mantém e assim, ela nunca vai deixar de ser igreja por ter um templo ou não, né?
E, e aí o que acontece? Dando, né, esse contexto, né, do que é a igreja, a gente vai entrar um pouquinho no que estava acontecendo na igreja de Corinto, tá? De Coríntios. Na igreja de Corinto estava havendo uma divisão, né, uma divisão que hoje, né, nós podemos contextualizar aí por uma polarização, né? É um tema muito recorrente aí no nosso meio, né? A igreja de Corinto, a gente pode dizer que ela estava polarizada, né? Então, uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, né? Enfim. E aí, qual é a lição que isso nos traz? A lição que isso nos traz é que a igreja, na verdade, ela não estava com foco no que era espiritual, né? E sim no que era carnal, no que era físico, né? Ela fez, vamos dizer assim, do cerne da sua existência, né? A homens e não a Cristo. E hoje é o que vemos muito no contexto das igrejas, né? Muitas igrejas, elas acham que deixaram de ser igrejas por causa do contexto físico, né? Elas acham que deixaram de ser igrejas porque não estão se reunindo mais. Muitas pessoas, infelizmente, né? Elas até deixam vamos dizer assim, de participar da igreja porque não tem o culto fisicamente, né? Vamos dizer assim, né? Algumas pessoas falam, eu só volto para a igreja quando tiver o culto presencial, quando se passar. Algumas pessoas, infelizmente, elas acabam até se afastando por causa disso, né? E isso revela, e aí Paulo vai falar, né? Que isso vai revelar uma certa imaturidade espiritual. E é claro que eu aqui não tô julgando, né, as pessoas que, por algum motivo, elas vamos dizer assim, elas se afastam, assim, né? Porque Paulo ele vai tocar justamente nesse assunto, né? Algumas pessoas, elas podem não ter ainda uma maturidade, ainda são novas na fé, ou, né, vamos dizer assim, são antigas na fé, mas, né, a questão de ser antigo na fé não quer dizer que ela é madura ou não, né? Mas, assim, algumas pessoas, elas podem não ter atingido essa maturidade e ainda ficar muito no foco, né, do que é físico, né? Do que é físico. Então, até trazendo um pouquinho aí também, né, até trazendo assim o contexto que pode acontecer, por exemplo, né, no caso que a gente teve com o nosso pastor Renato, né? Algumas pessoas, eu não estou dizendo que aconteceu na igreja, né, mas algumas pessoas, né, num contexto desse, ela pode falar, não, só vou na igreja quando o pastor Renato voltar. Sabe? A pessoa, ela tá, assim, sei lá, não gosta de quem está pregando lá, ou então acho que a mensagem não tem valor porque não é o pastor que está pregando, né? Então, algumas igrejas, não é o contexto da nossa igreja, né? Acredito que não, mas algumas igrejas podem acontecer isso, porque as pessoas Verdade. ficam nesse foco, né? Ficam no foco da pessoa, e né, o pastor Renato, assim como outros líderes, eles são servos de Cristo, né? Cristo é que é, né, o cabeça, Cristo que é o centro, né, da igreja. E é justamente isso que também, né, eu trouxe aqui, né? Muitas vezes, né, vamos ampliar aí para um contexto, né, que às vezes a gente fala assim, não, mas isso não vai acontecer na nossa igreja, né, porque, pô, a nossa igreja é uma igreja madura, a nossa igreja é uma igreja consciente, tudo bem. Mas tem outras coisas mais, vamos dizer assim, mais sensíveis que podem causar uma divisão na igreja, mesmo sem a gente perceber. Por exemplo, né, como eu falei aí do contexto da polarização, será que muitas vezes, se o irmãozinho ele tiver uma opinião política, ou se ele apoiar algum candidato político, ou se ele, né, não é que apoiar, mas ele tiver uma determinada ideologia, né, e outro tiver uma outra ideologia oposta, será que isso não pode causar uma divisão na igreja? Pelo menos divisão em grupo de WhatsApp eu sei que tem. Isso aí causa direto, né? Então, até uma orientação, gente, não vamos colocar aí postagem de política, enfim. Então, isso muitas vezes, né, porque a gente às vezes acha, a gente olha a lição e acha assim, não, isso daí não acontece, nossa igreja está tranquila, tô tranquilo, isso aí não acontece na minha igreja. Mas outros pontos, né, assim, uma divisão, ela pode não acontecer por um determinado motivo, mas pode acontecer por um outro motivo que você nem está percebendo. E aí sim, isso pode criar, né, uma rachadura, uma fratura, né, na igreja. Então a gente tem que estar muito, muito atento, né, a nossa maturidade espiritual. Nossa maturidade espiritual, ela deve estar em cada ponto.
né? Então, a gente tem que ser maduro espiritualmente também, de falar assim, poxa, o irmão tem uma visão diferente da minha, mas não é por isso que ele vai deixar de ser meu irmão, não é por isso que eu vou deixar de amar a ele e que nós vamos ter comunhão, né? Então, eu falei assim da política, às vezes tem pessoas que também, né, como no contexto aí da Igreja de Corinto, às vezes as pessoas criam uma determinada ideologia, uma admiração muito forte por um determinado líder, né, religioso. Então, pessoas que, não, adoro, sei lá, o Silas Malafaia, ou, sei lá, o R.R. Soares, ou então outro líder, né, outro líder religioso. E a gente deve saber que a nossa fé não deve estar em líderes, porque todo o líder é homem, né, e ele é falho, e é por isso que a gente deve ter a maturidade espiritual, que a igreja, o centro da igreja é sempre Cristo que é o modelo, né? E hoje é o contexto que a gente vive, né? Eu quis trazer um bocado disso porque é uma coisa que a gente vive, né? Essa polarização de ideias, né? Hoje a gente tem dificuldade muito grande de aceitar uma opinião diferente, né? As opiniões elas não são necessariamente certas ou erradas, né? Contanto que elas, né, vamos dizer assim, é claro que a gente tem determinados valores e princípios que são fundamentais, né? Que faz parte aqui da nossa, vamos dizer assim, da nossa doutrina e da base da nossa fé. Se alguém fala assim que Cristo não é o Filho de Deus, daí você vai, né, apartar logo de cara, porque é uma coisa fundamental e inegociável, vamos dizer assim. Mas outras opiniões, sei lá, uma opinião política, uma opinião, sei lá, uma opinião política, uma opinião por uma determinada causa ou questão social, né? São pessoas diferentes. E o que enriquece é justamente a diferença entre as pessoas. A gente não pode deixar que uma diferença de opinião seja motivo para uma divisão. E a gente também deve estar aberto. Será que a nossa opinião sempre é a certa? Será que a gente está aberto a ouvir a opinião do outro? Talvez o outro tenha algo a acrescentar em nossa vida e nós, com a nossa opinião, tenhamos algo a acrescentar na vida do outro também. Por isso que a gente deve estar sempre aberto a essas questões. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quer discutir? Alguém concorda, discorda? Estou falando besteira? Não sei. Marquinhos, uma Falava. coisa que, quando a gente olha para a igreja, que a gente não pode esquecer, exatamente dentro do que você falou, é que nem todo mundo na igreja está no mesmo nível de maturidade espiritual e relacionamento com Deus, né? Vê que Paulo escreve aqui, ele usa a expressão irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, Paulo está escrevendo à igreja, aos irmãos, né? Gente que está salvo, mas são crianças na fé, são pessoas imaturas. Então, na igreja existe isso mesmo, uns estão num nível, outros estão no outro, e eu acho que às vezes os conflitos vêm porque as pessoas não respeitam os outros, as limitações dos outros, né? Às vezes a imaturidade que o outro tem, né? E o que a gente não pode simplesmente excluir. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 12, que todos os membros precisam ser tratados, né, de igual forma. Então, se alguém chega imaturo ou tem alguma dificuldade, a função da igreja é ser bênção, né, sobre a vida dessas pessoas, cuidar delas. Sei que às vezes as pessoas não querem ser cuidadas, mas a igreja precisa tratar isso com amor. Então há diferença, isso sempre vai existir. Não existe uma igreja que está todo mundo no mesmo nível, né? Quem tem essa expectativa às vezes vai se decepcionar, às vezes em alguma fala, em alguma postura de alguém. Isso faz parte da questão do contexto igreja. Enquanto a gente vê aqui, nós somos imperfeitos, né? Não só o membro, mas o pastor, o líder, nós somos falhos mesmo, né? E a gente vive um processo de crescimento, de amadurecimento. A grande questão é quando as pessoas impõem a sua opinião, aí é complicado. Aí os conflitos são piores ainda, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? Ou teologicamente eu sou calvinista, eu sou armeniano, e acabou, blá, blá, blá. Mas é por isso que a gente precisa respeitar em amor a opinião das pessoas. Amém, concordo totalmente, pastor. Até foi uma observação que eu tinha deixado aqui, né? Se uma pessoa, ela talvez,
você tem uma opinião muito forte, você tem uma convicção em Deus que uma determinada posição é correta e tal, e realmente pode ser correta, mas às vezes, pelo fato do irmão estar talvez num nível de maturidade espiritual, né, ainda no início, faltar um pouco de maturidade, não quer dizer também que você vai, pô, aquele irmão é maturo, que você vai julgar a pessoa. A gente tem que amar, né, todos. Então, você não vai excluir a pessoa, porque você tem que compreender e caminhar junto, né? É aquela figura que você, quando você dá, né, a mão para uma criança que ainda está aprendendo a andar, você vai adequar o seu ritmo, né, o seu passo ao passo da criança, né? Você não vai caminhar normalmente, ou vai começar a correr com a criança assim, você vai arrastar, vai acabar arrastando e machucando a criança, né? Então você vai Certeza. andar devagar junto com ela. Então, e é assim que a igreja cresce, né? Caminhando juntos, entendendo às vezes a diferença, às vezes entendendo que talvez, né, o irmãozinho tenha uma visão porque ele às vezes foi criado num determinado contexto, né? A mente dele foi formada num contexto que era diferente. A gente vê muito essa questão, né, do conflito de idades, né? Então, geralmente as pessoas mais experiência, né, mais antigas, mais velhas, elas têm uma visão completamente diferente de determinadas coisas porque foi uma visão da época delas, né, e que infelizmente ao longo do tempo elas não evoluíram muito essa visão, não se abriram não permitiram, né, abrir, expandir um pouco mais a visão por determinados assuntos, e que hoje a gente vê, né, que são assuntos que não necessariamente vamos dizer assim, coisas que antes eram consideradas, né, pecado, que hoje não, hoje a gente vê que fazia parte de um determinado contexto, tantas outras visões, né? Então, assim, a gente tem que compreender, né, que às vezes não é porque a pessoa, né, às vezes que às vezes essa falta de maturidade não é da pessoa em si, mas faz parte do contexto que ela foi criada, né? Ou do contexto ou da época que ela foi criada, enfim. Então, por exemplo, eu fui criado num determinado contexto familiar. Será que se eu fosse criado em um outro contexto familiar, tivesse outras experiências, ou se eu tivesse nascido 10 anos antes do tempo que eu nasci, será que eu teria a mesma visão que eu tenho hoje, né? Então, é uma coisa para a gente se questionar, né? Então, não é porque o irmãozinho ele tem uma visão diferente que, pô, ele é imaturo, não sabe das coisas e exclui ele, né? Mas a gente tem que caminhar junto. Perfeito. E aí, o que acontece? Esse contexto que a gente vive hoje de pandemia, ele nos traz essa necessidade agora sim de uma maturidade, né? Porque é um contexto difícil, é um contexto onde a configuração de igreja, né, foi modificado, onde você não tem, às vezes, uma determinada estrutura eclesiástica, onde os cultos são diferentes e necessita dessa maturidade e dessa, vamos dizer assim, até de uma certa disciplina, né? Porque, vamos dizer assim, como o contexto foi mudado, primeiro a gente tem que entender, tem que entender de uma vez por todas que igreja não é um templo e que a igreja somos nós e que ela vai existir, vai continuar independente do templo, né, independente do físico, vamos dizer assim. E aí isso traz a necessidade de nós sermos maduros espiritualmente e de nós continuarmos o trabalho mesmo sem ter, né, mesmo sem o presencial ou o físico, né? O que acontece muitas vezes é que se a gente não tiver essa maturidade nesse momento, a gente vai, às vezes de uma forma muito sutil, a gente vai acabando se afastando, né? Porque agora o culto é online, né? Então, no culto online, vamos dizer, teoricamente, você pode assistir o culto do jeito que você quer, mais relaxadamente, você pode estar deitado, comendo enquanto você está assistindo o culto, entendeu? E às vezes isso te tira muito foco, ou você pode falar, o culto é online, vai estar disponível depois, então posso assistir depois, a hora que eu quiser. Aí, quando você deixa para assistir depois, você nunca assiste, porque surgem outras coisas, né? Então, exige de nós maturidade e muitas vezes a disciplina, né? Exatamente, né? O Lírio está reforçando aqui. Exige muita disciplina, exige muita maturidade de você lidar com outro tempo. Agora, é que nem quando é que nem que o pessoal fala, né? Quem estuda online, quem estuda EAD, né? Hoje, né, a questão do ensino à distância está muito mais forte até por causa do contexto da pandemia. Mas anteriormente, né, já havia o ensino à distância
e muitas pessoas, né, que faziam ensino de distância, praticamente todas falavam uma coisa, cara, você tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina, saber que você tem que estudar aquelas matérias. Por quê? Porque você não tem aquele rigor, né? Antes, quando o culto é presencial, né, você tem um horário do culto. Se você faltou aquele horário, você perdeu o culto, né? Você não podia assistir o culto, sei lá, assistir o culto sem camisa, deitado lá conforme você quiser, né? Você tinha uma determinada disciplina, né? Então, ele meio que, o contexto, meio que te direcionava ali para uma concentração, para um, né, para um foco, né? Então, essa dificuldade hoje nós precisamos ser maduros no sentido de que, poxa, nós para continuar sermos igreja, a gente tem que manter, vamos dizer assim, essa prática, não de uma forma religiosa, né? Mas entendermos que o fato do culto estar online não faz o fato do culto ser online, né, da igreja ser online, não faz ela menos igreja, o culto menos santo, ou o momento menos, né, não faz que a presença de Deus que não esteja ali, né, no culto, se ele for online, né? Então, é um momento que, e eu falo por mim mesmo, eu tenho que me disciplinar, entendeu? Sabe? Tipo, o momento do culto é um momento realmente espiritual, da presença de Deus, nós estamos ali, entendeu? Então, a gente tem que se disciplinar de a gente estar focado naquilo, né? Então, esse é um momento, o contexto que nós vivemos hoje é um momento que exige de nós essa maturidade e exige de nós também cuidar dos que não são maduros, né? Porque, como eu falei, tem pessoas, às vezes, que, até por estarem novas na fé, né? Isso a gente lembra que foi que foi e é uma preocupação muito grande, né? Tanto do pastor como, né, da liderança da igreja, que muitas pessoas, às vezes, que eram novas na fé, acabaram, né, desanimando, ou as pessoas, às vezes, que necessitam, né? Tem pessoas que necessitam do contato, necessitam de estar lá presente, necessitam de ver o irmão, de falar com o irmão, né? A gente vê os mais idosos, eles têm essa carência muito grande, essa falta muito grande, né, da comunhão, e não só os mais idosos, outras pessoas também. E devido a vamos dizer assim, essa limitação, né, muitas pessoas elas acabam enfraquecendo na fé, se distanciando, né? É um momento que muitas vezes o inimigo ele vai atuar justamente para desanimar a pessoa, para afastar ela da fé. Então, essa é uma responsabilidade que a igreja tem também, de cuidar daqueles que talvez estejam mais suscetíveis a esse distanciamento, né? De estar presente também, né? Então, esse é algo que a gente também deve estar atento, né? E aqui, alguém quer falar alguma coisa mais sobre esse contexto aí? Opa. Alguém que tem alguma observação? Não, por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Show. Então, pessoal, estou falando demais aqui, vou lançar umas perguntas aí para vocês. Tá todo mundo me ouvindo aí? Dormiu já todo mundo? Tá de boa, né? Todo mundo ligado aí. Isso aí. Estamos ouvindo. Show. Vamos lá. E aqui, Paulo, a lição depois ele vai passar por um ponto que é uma construção adequada e convicta, né? Paulo, ele fala ali, ele usa o exemplo ali, ele usa duas analogias, né? Na verdade, ele usa a analogia de lavoura, de agricultura, né? E usa a analogia de uma construção, né? E aí, o que acontece? Ele fala assim, né? Quando ele fala lá que as pessoas estavam falando, né, que uns eram de Paulo, outros de Apolo, ele fala, né? Um plantou e o outro regou, né? Mas o crescimento vem de Cristo, né? Ou seja, o crescimento ele vem de Cristo, né? Paulo e Apolo foram só homens que foram usados na obra, usados como cooperadores da obra, né? E Paulo vai falar também da construção, né? Que eles lançam o alicerce, mas a construção a construção, né? Ela vai ser, vamos dizer assim, continuada por outras pessoas e o crescimento, né? O edificador realmente vai ser Cristo. Então ele usa essas duas figuras, assim, essas duas analogias, né? E é muito interessante isso do ministério de Paulo, né? Que a igreja ressalta aqui. Paulo, ele não estava
ele não se prendia no sentido de, não, eu fundei essa igreja, eu vou ser o líder dessa igreja, eu vou ser o, o apóstolo semideus, rei dessa igreja, e vou expandir aqui. Não, Paulo, ele lançava o alicerce, né, como como a lição fala, né, ele implantava uma igreja, depois que ele implantava uma igreja, outras pessoas continuavam o trabalho dele naquela igreja e ele ia viajar para outras regiões, evangelizar, implantar mais igrejas, né? Então ele não se prendia essa glória para ele, né? Ele só estava ali, ele se considerava, né, um servo de Cristo. Ele estava ali como servo de Cristo e ele estava ali cumprindo a sua missão, né? E aí uma coisa interessante que ele vai falar é o seguinte: por mais que outras pessoas, né, continuassem o trabalho, fossem construir, o alicerce era único, o alicerce era um só, que era Cristo, né? Vamos dizer assim, o único requisito é que o alicerce fosse o mesmo, mas a construção a ser dada ia ser de cada um ia construir, né? Assim, vamos dizer assim, botando no contexto, a igreja ali implantada, os irmãos, os líderes iam construir, iam fazer a sua construção, né? Mas o fundamento era um só, tanto que aí em outros contextos, como por exemplo em Gálatas, né, tinham pessoas que estavam querendo deturpar aí um pouco o alicerce, né, estavam pessoas, né, que eram principalmente os judaizantes, né, estavam trazendo doutrinas judaicas ao que Paulo já tinha estabelecido ali, e Paulo vai bater nisso, né, de que tem até um contexto, não sei se é exatamente Paulo que fala, o pastor pode me confirmar, né, que fala, mesmo se um anjo vier aqui pregar um evangelho que é diferente do nosso, que seja maldito, né? Vamos dizer assim. Então, o alicerce era um só. O alicerce, ele é o fundamento que é Cristo, né? E aí a gente sabe, né, que o alicerce é o que mantém uma construção em pé. Maria Clara, se eu estiver falando alguma besteira, você fala aí, mas até onde eu sei, né, o alicerce é que, isso. vamos dizer assim, fundamenta aí a obra que mantém ela de pé. Por isso que o alicerce era um só. E aí, é muito interessante, né, que Paulo vai falar, a gente tem que observar o que a gente que vai ser construído, né? Você vai construir com ouro, com prata, pedras preciosas, você vai construir com palha, com madeira ou feno, né? Cada um vai fazer a sua construção e cada um vai fazer essa construção, e essa construção ela vai ser provada pelo fogo. O que é a prova do fogo? Né? Sobre aquela construção vai ser, né, vamos dizer assim, aquela construção vai ser queimada, vai passar pelo fogo. Né? E o que se manter, né, após o fogo cessar é o que efetivamente vai qualificar ali como uma obra boa, né? Então, ou seja, né, pessoas que construíram com ouro, prata, pedras preciosas, né, enfim, essa construção vai se manter pela prova do fogo. Agora, quem constrói com palha, com madeira, né, essa construção vai se consumir. E aí uma coisa muito interessante, né, que eu estava observando, né, quando eu olhei essa de cara assim, o que a gente pode remeter, né, a essa ilustração? Que a construção é o papel do líder, né? Então, tipo, eu tenho que ficar eu tô tranquilo. Quem vai construir é o líder, ele que vai dar conta a Deus, o pastor que tá aí, o pastor que vai dar conta a Deus, não tem que fazer nada não, porque o pastor que está construindo aí. Então, tem um fundamento aí, então os líderes, os pastores, os diáconos aí que estão responsáveis por essa construção. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí a gente parei para refletir, né? Muitas vezes nós somos construtores na vida de outras pessoas, no sentido de que muitas vezes você tem um irmão que é novo na fé, ou até mesmo, né, um amigo que ele ainda não tem não teve um encontro com Cristo, não teve uma experiência, mas nós, como testemunhos, né, como filhos de Deus, a gente constrói coisas na vida das pessoas, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Justamente, por exemplo, vamos dizer assim, você tem um irmãozinho que é novo na fé e que ele ainda está no início da caminhada. O alicerce foi colocado. O alicerce foi colocado, que é Cristo ali no coração dele. Né? E a responsabilidade da construção não é só do pastor, dos líderes. A responsabilidade da construção até, a gente pode dizer até que é mais sua, porque é um amigo próximo seu, que é um amigo, né, íntimo, vamos dizer assim. Então, qual o testemunho que você está deixando na vida dele? O que você está construindo na vida dele? Né? Por ele ser novo na fé, né? Ou talvez, quem sabe, se for uma pessoa que não necessariamente é nova na fé, mas é um pouco mais imatura,
e ela, né, você tem um relacionamento íntimo, o que você está construindo na vida dela? Qual o testemunho que você está dando na vida dela, né? Às vezes, como a gente já até discutiu um pouco, as pessoas vão muito pelos exemplos, né? O exemplo é que marca muito. Então, se, poxa, vamos botar um contexto aqui só ilustrativo, não é nada, não é verdade, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que o Lírio tem um amigo lá, dele, beleza, ele novo na fé, começou a chegar no evangelho, e aí, pô, o pessoal vai lá, marca um futebol, beleza, tudo não tá. E aí, pô, vai jogar um futebol, pô, aí o Lírio, pô, joga de uma forma violenta, sai dando carrinho, xinga todo mundo, tal. Não é verdade não, Lírio, só ilustrativo. Misericórdia. Aí vai lá, o juiz dá um cartão amarelo para ele sai, chuta a bola para longe, sai pô, bravo pra caramba, brigando com todo mundo, tal. O que será que ele está construindo na vida dessa pessoa, da vida do amigo dele, né? Da vida de uma pessoa que é nova decidida, por exemplo, né? Será que está construindo ali com metais e pedras preciosas ou está construindo com feno, com palha, né? Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente também, não é só dos líderes, né? Nós somos construtores, todos nós somos cooperadores, né? Da obra de Cristo. Então, se tem um irmão novo na fé, o nosso exemplo, o exemplo da igreja como um todo, vai ser o que vai ser construído em cima daquele alicerce. E a gente vê que muitas vezes as pessoas se decepcionam com coisas que vêm na igreja, né? Que não necessariamente se justifica, porque o nosso exemplo sempre deve ser Cristo, a gente deve estar focado em Cristo, o homem é falho. Mas nós, como igreja, temos essa responsabilidade de dar um bom exemplo, de construir algo realmente sólido na vida das pessoas. Então a gente tem que estar atento a isso a cada dia. O nosso testemunho, né, o nosso modelo de vida, a nossa vivência é a maior forma de evangelização. Não adianta nada você pregou Cristo para a pessoa aceitou, mas depois ela vê que a sua vida não condiz nada com aquilo que você pregou para ela, né? Então, isso é muito importante a gente estar atento, né? Então, que a gente possa estar... E aí a reflexão que eu deixo aqui, que é claro que não precisa ninguém responder, mas é o que a gente tem construído na vida das pessoas, né? Qual é o legado que a gente tem deixado? Será que... Qual é a visão que as pessoas têm tido de nós, né? Isso é muito, muito importante, né? Às vezes até acontece o contrário, né? Você fica preocupado, poxa, eu nunca levei ninguém para Cristo, eu nunca efetivamente nunca levei alguém para a igreja, né? Enfim, mas talvez as pessoas que estão convivendo com vocês estão sendo influenciadas pelo modo de vida de vocês, né? Talvez elas vão ver o teu exemplo e vão estar mais abertas ao evangelho, vamos dizer assim, né? Vão estar curiosas, poxa, ele é uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada, né? Por que ele ou que ela é assim? Né? Então isso é muito, muito importante. Então deixa essa reflexão aí para vocês. O que vocês têm construído na vida das pessoas? Porque é isso que a gente tem que pensar. Fala aí, pastor. Uma coisa interessante aqui naquilo que Paulo diz, porque Paulo está falando de duas coisas aí, né, ao mesmo tempo. Ele fala da questão da igreja, mas ele traz também por uma forma individual, né? No verso 16 ele diz assim: vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, ele traz uma reflexão para a gente. Quando ele fala ali da lavoura, então ele diz que um rega, né, o outro planta, o outro vai colher, e ele fala da questão de sermos cooperadores de Deus na obra, né? Então, a igreja ela tem essa função, né? Nós somos apenas cooperadores de Deus. Ninguém é maior, ninguém é menor, mas estamos aqui para cumprirmos um chamado, que não é só pastoral, né? Você está cumprindo o seu chamado, cada um tem o seu chamado, e sendo cooperador de Deus. Porque lavoura é uma coisa que precisa ser cuidada constantemente, né? Então é algo dinâmico. Mas ele traz a ideia da questão do santuário, e essa é uma das coisas que trouxe muita dificuldade na pandemia, né? Porque muita gente ainda tinha um conceito de que
ser igreja é estar no templo. E muita gente, até não só novos, mas muita gente antiga, se perdeu nesse processo. Esfriou na fé, né? Se deixou se envolver com as coisas desse mundo. Você vê, às vezes, tem gente que tem dificuldade de ir à igreja, mas não tem dificuldade de ir a outros lugares. Não é um julgamento, mas a gente começa a botar, né? Pô, essa pessoa, ela pode ir, e é porque a gente vai perdendo os referenciais, né? Porque a vida da gente, a gente tem que ter disciplina. Para você estudar, você tem que ter disciplina. Para você, no teu trabalho, tem que ter horário. E essa coisa da comunhão com a igreja, ela precisa ter. Se cada um for no seu horário fazer, você vai perdendo foco e às vezes as pessoas vão tendo uma tendência a se distanciar. Mas ele fala aqui da questão da nossa vida. O que você falou cabe exatamente, porque aquilo que nós estamos construindo dentro sobre esse fundamento que é Cristo é que vai fazer a diferença. Então, é isso que a gente precisa, né? O templo somos nós. O templo hoje, no período da graça, é apenas um lugar que a igreja se reúne, né? Que ela pode mudar de lugar, ela pode fechar por alguma situação, mas o santuário, o templo de Deus, somos nós. O altar, eu costumo sempre dizer isso, o altar está aqui, porque não adianta a gente chega na igreja com preocupado, às vezes com a roupa que veste. Acho que, claro, precisa, do comportamento. Às vezes tem gente, você vê comendo dentro do templo, os antigos é muito assim, né? Pecado, você não pode comer dentro do templo. Então, são coisas que... Mas e o santuário aqui, a nossa vida, né? Então, o que é importante, eu concordo contigo aí, que a gente vai fazer diferença na vida das pessoas e na nossa vida, quando a gente tem essa consciência do que a gente está construindo, né? Nesse fundamento que foi colocado sobre a nossa vida, que é Jesus. Você vê que as pessoas podem ter um fundamento, mas aquilo que ela constrói em cima desse fundamento pode ser palha, né? Ele diz lá que no dia do juízo vai se queimar, vai se perder, né? Então, assim, isso nos traz uma reflexão da nossa vida, independente de onde a gente está. Se a gente está no trabalho, se a gente está na faculdade, né? Se a gente está com os amigos jogando futebol, igual ligo, independente de onde a gente se faz presente, nós somos santuários de Deus. E a gente não pode perder isso, né? Como algo assim que é extremamente importante para nós e construirmos, né, de uma forma que esteja dentro do padrão do fundamento. Às vezes o cara constrói uma casa, né, com um fundamento muito bom, mas o restante está torto, está ruim, aí é complicado. Tá bom? Só essa observação aí. Perfeito, tá ótimo, pastor. A gente tem que estar atento realmente nós somos, né, o templo, e a outra coisa que Paulo vai trazer aqui também, né? Quando ele é muito interessante, né? Quando ele fala que não sabeis que vós sois, né, o templo do Espírito, né? Então, pelo menos para mim, quando você para refletir, poxa, Deus habita dentro de mim, sabe? Tipo, pô, Deus habita dentro de mim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu sou morada, eu sou casa de Deus, então a gente tem que honrar, vamos dizer assim, a gente tem que honrar essa responsabilidade, essa honra realmente, né? A gente tem que fazer valer isso. Então, o que vai construir são justamente, né, as nossas ações, né, com o próximo e o nosso relacionamento com Deus, né? Se ele está fundamentado realmente, né, no amor que você tem a Deus, no amor que você, né, na gratidão que você tem a Cristo pelo que ele fez na nossa vida. Então, com certeza, assim, a construção também, esse contexto da construção também faz é individual, né, de cada um, né? Cada um vai construir em si, né, a sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, né? Então nós somos construtores de nós mesmos, vamos dizer assim também. E aí aqui mais para finalizar, né? Acho que justamente, né, Paulo ele vai trazer essa consciência
aos irmãos que nós somos o templo do Espírito, né? E nós temos essa honra e uma responsabilidade também, né? De estarmos fazendo essa construção bem feita. E aí ele colocou aqui uma, uma frase aqui muito interessante, né? O autor aqui da lição, ele fala que igreja é gente habitada pelo Espírito, né? Então, é um conjunto de pessoas onde todas as pessoas, né, ela tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, né? Então, mais para finalizar aqui, a gente trazer a consciência, né, de que é muito importante nós estarmos, como o pastor Renato muito bem falou, né? Se a gente não ser um templo aí, né? Uma obra toda torta, mal feita, né? Enfim, a gente está realmente a cada dia em contato com Deus. Acho que até a vigília que a gente fez agora na sexta-feira, né? Participei lá da vigília e até a Kátia, ela deu muito uma palavra dessa, né? Uma palavra disso, é um tempo de oração, de nós estarmos unidos em oração, de nós, né? De que a oração é o alimento, né? A oração, a palavra de Deus é o alimento. Então, é um tempo de nós, agora, né? Mais do que nunca, né? É um tempo de nós estarmos focados no fortalecimento aí dessa construção, né? Mas sabendo sempre que o templo é do Senhor e ele vai estar protegendo e guardando esse templo, né? E não vai permitir que seja destruído pelas circunstâncias, né? Tudo que nós temos que fazer é permanecer firmes na fé, né? Não nos afastarmos e cuidarmos do próximo também, né? Cuidarmos das pessoas que talvez estejam mais fragilizadas nesse momento, né? Porque a igreja é o individual e o coletivo, né? Você é igreja, você é templo, né? Você com Deus, você tem um relacionamento com Deus, mas você tem um relacionamento também horizontal, né? Com os irmãos. E esse é o momento de nós estarmos cuidando um do outro, né? E até lá foi interessante na foi interessante também na vigília que nós ficamos responsáveis de orar também, né? Um pelo outro. Você ficou responsável de orar por uma outra pessoa, por um outro irmão que não estivesse lá na vigília e outro que estivesse lá na vigília também. Então, é um tempo de nós orarmos um pelos outros, né? Que muitas pessoas nesse contexto, infelizmente, elas podem ficar no meio do caminho e a gente como se fosse, né? A gente pode usar também o exemplo, né, daquela questão do exército, né? Que um soldado nunca é deixado para trás. Então, a gente tem que caminhar junto, né? E essa foi basicamente a lição de hoje, uma lição até curta, mas trazer essa reflexão, né? Acho que o principal aqui, os principais pontos, né, da lição realmente trazer a consciência de que nós somos igreja e nós nunca fechamos, né? Porque igreja, né, é um conjunto de pessoas habitadas pelo Espírito, né? E ela nunca vai poder fechar, né? E que nós devemos ter essa maturidade espiritual nesse momento, né? Um contexto diferente para nós não enfraquecermos, para nós não desviarmos, para não deixarmos a obra parada. Nós devemos cuidar dos nossos irmãos, né? E aí refletir, né? Como que a gente tá fazendo essa construção, tá? E valorizar, né? Acho que esse contexto de pandemia também fez a gente valorizar as pequenas coisas, como por exemplo, estar perto um do outro, ter um tempo para conversar um com o outro, né? Então, é muito interessante. Às vezes, na nossa vida, a gente fica sempre pedindo, né, a Deus um monte de coisa, né? A gente, às vezes, atrela a nossa felicidade. Poxa, eu vou ser feliz quando eu alcançar tal posição, ou quando eu conquistar uma coisa ou outra, quando eu chegar a um determinado nível. E às vezes a gente fica procurando, buscando, né, esse degrau a mais, esse nível a mais, né, na felicidade, sem a gente valorizar as pequenas coisas, né? Pequenas coisas como você poder abraçar o teu irmão, ou você poder estar junto, né? Aglomerar, né? Pequenas coisas como essa assim faz uma falta enorme e assim, a gente deve valorizar as pequenas coisas, né? Pequenas coisas da nossa vida. Então, é basicamente essa lição assim que a gente que tinha proposto, né? E espero aí que possa ter sido proveitosa de alguma forma, a gente está refletindo e que tenha servido para a gente crescer junto. Alguém tem alguma observação?
Bênção pura. Amém. Pequenas coisas como poder participar da IBD online. É isso, é isso. E assim, né, gente, até a gente consegue até perceber aqui, né, na EBD, né, a gente lembra que quando a gente voltou a ficar, né, na forma presencial, assim, a gente tinha mais pessoas, né, mas né, a sala às vezes ficava até quase que lotada, assim, claro, a gente mantendo, né, o distanciamento. Isso é interessante, né, vamos incentivar, né, às vezes você é mais próximo de um determinado irmãozinho, pô, incentiva ele estar aqui junto com a gente, porque, assim, é um momento da gente trocar ideias, a gente estar junto, e talvez seja o único momento da gente tá falando um com o outro na semana, né? Então, É verdade. vamos estar incentivando aí aquele que é mais próximo do irmãozinho aí, para ele tá participando aqui com a gente, que vai ser benção. Muito obrigado. De bola. Fala, Bianca. Bianca tá aí, Bianquinha. Fala aí, pastor. Fala aí, pessoal. Cheguei um pouco tarde, mas, mas Tranquilo. cheguei. Isso aí. Pessoal, vamos, né, tá partindo aqui para um momento de oração, né? E aí eu já acho que a primeira coisa que eu falo aqui é gratidão até pela presença do nosso pastor aqui. Tá fazendo a falta enorme, assim, então agradecer muito a Deus mesmo pelo pastor estar presente, estar de volta, estar aqui com a gente. Poxa, é um motivo de muita alegria mesmo. Então vamos estar, né, orando em especial aí pela vida do nosso pastor, continuar orando, né, pela plena recuperação dele, né, que, né, se Deus quiser, com certeza aí em breve ele vai estar 100%, vai estar de volta em Amém. todas as atividades. Então, para mim é um motivo muita gratidão mesmo, né? Até quando o pastor, a gente estava falando das pequenas coisas, né? E quando o pastor ficou internado e tal, né? E aí passa várias coisas na cabeça da gente, né? Aí eu ficava sempre lembrando, assim, né? O pastor, quando me via, ele sempre me lançava Fala, Marquinhos! E é uma coisa que faz Uhum. falta, né, cara? Uma coisa que Ah, eu falei, caramba, não, tem que ouvir isso de novo, eu tenho que ouvir isso de novo. Então, amém. são pequenas coisas e a gente agradece muito a Deus pelo pastor tá aqui de volta com a gente. Então, primeiro um pedido Amém. pedido não, um motivo de gratidão, né? E eu queria também deixar aqui um pedido especial, pessoal. Até eu coloquei ontem lá na vigília, porque eu tenho tido assim, eu tenho acompanhado o trabalho do pastor Mauro Bueno, né? Ele tem até ele tem estado mais presente agora nas mídias, né? Tem o Instagram dele, tem um canal no YouTube com o trabalho que ele faz com moradores, né, de rua, né, e pessoas em comunidade. E é, ele até criou um grupo no WhatsApp para a gente saber das atualizações de trabalho e tal. E nessa semana aí acho que foi na própria sexta-feira, ele fez um pedido de oração pela saúde dele, né? E aí eu até mandei uma mensagem falando que a gente está em vigília orando e ele me respondeu. Ele me deu um contexto maior assim da questão que ele já teve anteriormente um problema na próstata e ele sentia dores e foi identificado um nódulo, mas era benigno e não tinha problema, mas essas dores voltaram agora, né? E ele está um pouco apreensivo, ele fez os exames lá e está um pouco apreensivo de que possa ser uma coisa mais séria. Aí fala que está com dificuldade de urinar e tudo. Então vamos tá lembrando do pastor Mauro Bueno, né? Tá orando por ele que essas dores aí não venham a ser nada de grave, que ele venha tá se recuperando. Quem puder dar uma olhada assim, no trabalho que ele faz, que é super interessante. Lá tem o canal dele no Instagram. E aí vamos estar lembrando da vida dele também, desse pedido que eu prometi para ele que ia estar levando lá na vigília, a gente já está orando por ele, e ele tava um pouco preocupado, estava um pouco apreensivo aí, né? Então que Deus possa estar trazendo paz, tranquilidade ao coração dele, que tudo possa se resolver. Então esse já a gratidão aí pelo pastor Renato, e já deixei meu primeiro pedido aí, que eu pedi pelo pastor Mauro Bueno. Aí na ordem aqui, Lírio, qual o seu pedido aí de oração? Profissão. São Maria Clara, Futuro. Turo, Débora,
Eu já venho um tempo pedindo, né, aqui na EBD com vocês pela vida do Edmilson, o pai da Yasmin, minha amiga. E eu quero agradecer, né, porque ele saiu da ala de Covid, Amém. se eu não me engano foi ontem, só que ele ainda continua num estado bem delicado, né? Uhum. Então, para a gente continuar orando, né? Pedindo a Deus pela salvação dele e pela saúde dele. Amém. Bianca? Primeiro agradecer também, né? Hoje quero fazer 2 pedidos também, pô, o pastor tá aí com a gente. É uma vitória muito grande. Então, quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela família dele, pelo que o Senhor fez e pelos adolescentes. Amém. E aí, pastor, seu pedido? Acho que é gratidão, né? Agradecer ao Igreja. Senhor. Hoje eu mudei, gratidão por aquilo que Deus tem feito na minha vida, não só na minha vida, mas a gente tem visto o mover de Deus sobre a igreja, né? Sobre a vida das pessoas. E às vezes Deus age de forma diferente na vida das pessoas, né? Mas, como eu costumo dizer, Deus tem propósito em tudo, e aprove ao Senhor me poupar aí, para me dar o privilégio de continuar com vocês, para cumprir aquilo que Ele tem determinado aí para minha vida, juntamente com a minha família. É um tempo difícil, acho que vocês sofreram mais do que eu, porque eu sofri de outra maneira. Eu passei quase que 18 dias sem saber de nada, né? Desde a intubação até eu ir para o quarto, eu não tinha consciência nenhuma. Então, quem viveu esses dias foi fácil, não. Mas Deus nos deu vitória. Eu sou muito grato ao Senhor por isso, porque, de uma forma muito clara, é a mão dele mesmo, né? Amém. E muito feliz de estar junto com vocês, de aprender, de poder compartilhar a palavra. Amém, amém. Vamos lá, eu vou pedir então para a Bianca tá orando para a gente encerrar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus. Graças por esse dia, Senhor. Graças porque nós podemos, Senhor, compartilhar da tua palavra, ouvir a sua palavra, aprender contigo, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja falar conosco para nos tratar, para nos moldar, para nos transformar, Senhor Deus, a cada dia em pessoas melhores. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Renato, Senhor, pela grande alegria, Senhor, que nós temos, ó Deus, em poder vê-lo aqui participando, falando, Deus, conosco. Senhor, é motivo de muita alegria, Senhor, e gratidão, ó Pai, pelo que o Senhor realizou na vida do seu filho, Senhor. E te agradecemos também, Deus, porque durante esse tempo, o Senhor cuidou da tua igreja, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos manteve de pé, Senhor, lutando junto com Ele, ó Deus, essa luta, ó Pai. Muito obrigada, Deus. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, a vida do pastor Mauro Bueno, Senhor, que Tu possas, ó Pai, tocar, ó Deus, na vida daquele homem, ó Pai, com a Tua mão curadora, Senhor, seja o que for, ó Deus, ainda não temos ainda, ele não tem ainda o resultado do exame, Senhor, mas que independente ele possa, Senhor, descansar o coração dele em Ti. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas Tu concedes a Deus paz ao teu filho, Senhor, e a tua paz é uma paz que excede, Senhor, todo entendimento, é uma paz, Senhor Deus, que excede, ó Deus, as reações, ó Deus, que ele possa ter diante dos resultados, ó Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que não possa ser nada, Deus, aquilo que, essas dores que ele vem sentindo, Senhor, que ele possa ser livre, Senhor Deus, ser, ó Deus, isentado, Senhor Deus, desse desconforto, ó Pai, que ele possa sentir a
sua mão sobre a sua vida, ó Deus, que ele possa reconhecer que sim, foi o Senhor, em Amém. nome de Jesus. Ó Deus, de igual forma eu peço, Senhor, pela vida do Edmilson, ó Pai. Senhor, como a Débora bem disse, Senhor, nós não pedimos apenas pela cura física, Senhor Deus, dele, mas pela cura espiritual. Senhor, que, sobretudo, ó Deus, ele não venha apenas a ter a sua saúde restaurada, Senhor Deus, mas possa ter a sua vida transformada pelo poder desse amor, ó Deus, que um dia nós fomos alcançados. Senhor, eu oro também pela vida da Maria Clara, Senhor Deus, pelo seu futuro, Senhor, pela vida do Gabriel, Senhor Deus, com a sua profissão. Senhor, pedimos a Deus a Ti que o Senhor continue a ministrar os nossos corações no decorrer desse dia. Ó Deus, como Tu falaste, Senhor Deus, tanto o nosso coração nessa manhã, que Tu nos prepare, Senhor, que logo mais nós possamos estar juntos, ó Senhor, em oração, adoração, em louvor e gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que nós fazemos, gratos a Ti por tudo. Amém. Amém, amém. Amém. Valeu, pessoal. Turma, obrigado Valeu. aí. Até mais. Valeu, Valeu. pessoal. Muito bom. Valeu, gente. De Abraço. noite Vai vou estar pregar hoje, online. pastor? Não, vou pregar não. Poxa. Enquanto não. Me falta vontade, né? Mas vamos esperar. Em Calma, breve, Gabriel, em calma, breve. que ele, além de pregar, vai voltar cantando ainda. Boa. A Marcilane cantando. Todo mundo cantando, tem que cantar também, viu? Vai, E ver como é que tá Exercitando. funcionando agora. deixa Deus te usar, pastor. Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus abençoe. Beijo, Tchau. abraço. Valeu, Tchau, tchau, gente. tchau, pessoal. Valeu. Valeu.